Hoje eu resolvi ligar a câmera para simplesmente bater um papo com vocês sobre crochê, sobre motivação. Então sejam bem-vindos ao canal Joyce Ferreira Crochê. E hoje a gente vai ter um papo assim bem sincero, bem legal. E se você tem alguma dúvida, ao final desse vídeo, se você quer deixar alguma mensagem para alguém, deixa aqui nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, porque é muito importante para mim. Então vamos começar, gente, por uma coisa que eu tenho visto muito lá no meu Instagram, que é sobre a desmotivação, né, das crocheteiras em relação ao seu trabalho. Muitas querendo desistir, querendo parar, né, não vendo resultado. Às vezes começa a empreender na internet, não vê resultado imediato, ou também está tentando há algum tempo e não está vendo resultado. Então vem a desmotivação, né? Muitas se sentem desvalorizadas também, mediante ao que cobram e o cliente não quer pagar. Vejo muitos relatos, né, de crocheteiras que passam valor e o cliente fala, tá caro, né? Às vezes não sabe o real valor daquela peça. Porque muitas das vezes só a gente mesmo sabe o quanto que foi difícil confeccionar, quanto deu trabalho. Então, com todo esse cenário, gente, né, a gente vai se desmotivando e eu vejo muitas amigas aí desmotivadas. Então, hoje eu vim trazer uma palavra de motivação para você, né, algumas ideias para você crescer também na internet, crescer nas suas redes sociais, que é muito importante, porque muitas das amigas aí são crocheteiras há muitos anos, mas estão empreendendo na internet há pouco tempo. Então, às vezes, não tem muita noção do que postar, muita noção do que fazer. Então, vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo. Vamos começar, primeiramente, pela motivação. Gente, nem sempre nós vamos estar motivados, né? Nem sempre vai ser tudo fácil. Nem sempre as coisas vão acontecer de uma hora para outra. Porque, às vezes, o que acontece? A gente vê as crocheteiras aí que de uma hora para outra viralizou, tem muitos seguidores, e a gente que tem poucos seguidores começa a se sentir, assim, desmotivado mesmo, né? Ah, por que aconteceu com a fulana e não aconteceu comigo? Né? Por que fulana tem tanto seguidor e eu não tenho? E vai se desmotivando ali, se comparando a outras pessoas. O que eu quero falar é que cada caminho é único. Não tem como você se comparar a outra pessoa. É igual preço, gente. Muitas vezes as pessoas comparam preço. Fulano cobra tanto da sua peça, fulano cobra tanto. Cada cenário, gente, cada pessoa é diferente. Né? Cada pessoa está inserida em um cenário diferente, em uma cidade diferente, em um estado diferente. Né? Tem muitas crocheteiras aqui que são amigas minhas que conversam comigo, tem da Bahia, tem de Belo Horizonte, que é aqui em Minas, só que é mais longe. Então, assim, tem do Pará, tem muitas crocheteiras de várias partes do Brasil. Então, assim, cada cenário é diferente. Então, não tem como comparar preço e também não tem como comparar número de seguidor, né? Às vezes a pessoa tá ali empreendendo faz tanto tempo e às vezes a gente só conheceu a pessoa depois. Então, gente, primeiramente, né, não existe motivação todo dia, nem todo dia você vai estar motivada, e não se compare. Não se compare a outras pessoas, aos resultados das outras pessoas. Faça o seu e não desista. Porque se você desistir, você já vai ter perdido tudo aquilo que você conquistou. Então, o que eu falo? Não desista, persista e insista. Às vezes parece até aquelas frases robóticas. Mas, gente, tem que persistir, tem que insistir. Eu tenho vontade de desistir? Às vezes eu tenho. Porque às vezes eu não tenho o resultado que eu quero. O resultado que eu espero, as peças, principalmente no tempo de confeccionar as peças, às vezes eu demoro demais. E eu penso, nossa, eu poderia produzir mais peças, né? E a gente vai ficando ali, vai alimentando aquilo ali, aquele cenário negativo dentro da nossa mente, até a gente desistir. Não desista, persista. O que é persistir? Ali tá sempre fazendo a mesma coisa, tá sempre fazendo, né, o que tem que ser feito. Às vezes a gente tem que mudar um pouquinho o roteiro? Tem, mas vamos persistir. Se o nosso trabalho é o crochê, vamos crochetar. Se o nosso trabalho é fazer um tapete, é fazer uma roupa, é fazer um amigurumi, vamos fazer. Né? Vamos persistir naquilo que a gente foi chamado. Eu sempre falo isso, que a gente sempre tem um chamado de Deus aqui na Terra. Então vamos persistir nisso. Vamos insistir, né? Insistir ali, insistir, até dar certo. Porque a maioria das blogueiras que eu vejo, das youtubers que eu vejo sobre crochê, porque insistiu, porque tá aqui há algum tempo, né? E tá insistindo, e tá persistindo, e tá gravando vídeo. Uma das coisas que a gente vê que dá muito certo é estar nas redes sociais, né? Não somente fazer as peças, mas anunciar nas redes sociais. E eu vejo, assim, que a gente tem muita dificuldade em fazer isso. Principalmente em manter a constância, né? Postar todos os dias, postar um story,
postar ali um vídeo, às vezes você não tá aqui no YouTube, você está em outra plataforma, mas você não posta todo dia, não mostra seu trabalho, não conversa com seu público, e isso também dificulta você fazer a sua propaganda, né? Às vezes você posta ali um dia na semana, aí passa 2 semanas sem postar, depois posta de novo. Então tem que ter constância. Redes sociais é constância. Quanto mais você é constante, mais o algoritmo vai entender ali qual é o seu trabalho, qual é o seu tipo de vídeo e vai entregar para mais pessoas. Então, mostre o seu trabalho nas redes sociais. Os vídeos, né, os Reels que você vai fazer, serve para mostrar o seu trabalho. E os Stories, gente, serve para humanizar, serve para mostrar quem você é. Então, mostra um pouquinho do seu dia a dia no crochê, grava as peças você fazendo, né, fala um pouquinho com o seu seguidor. Se às vezes você tem muita vergonha, grava suas mãos. Um dia grava um bom dia. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Né? Vai assim, vai aos poucos que você chega lá. Porque se todo mundo consegue, gente, tantas pessoas que estão nas redes sociais, por que você também não vai conseguir, né? Ah, eu tenho vergonha. Vence a vergonha, né? Como aquela frase, vergonha não paga boleto, né? Vergonha no final não vai dar em nada. Então, assim, passa por cima da vergonha, começa aos pouquinhos, grava um story, grava alguma coisinha ali e vai, né? E vai sem medo, porque, assim, medo de quê? Do julgamento das pessoas que você conhece ou das pessoas que você não conhece. Não tenha medo, sabe? Não fique com medo de nada disso. Porque no final, gente, é você e você. Então, assim, não adianta. Então, o que eu tenho para passar nesse vídeo para você é, né, insista no que você tá fazendo. Não é para desistir, não é para parar, não é para deixar para lá. E tenha constância nas redes sociais. Vai ali, né, passando o que você sabe, o seu conhecimento. Às vezes você pensa assim, ah, Joyce, eu não sei nada. Eu não tenho como passar nada. Mas às vezes o pouquinho que você sabe é o que aquela outra pessoa que está começando precisa saber. Do jeito que você fala, com a facilidade que você fala, que você ensina. Porque às vezes outros crocheteiros vão ensinar de uma forma assim, muito mais difícil e você ensina de uma forma muito mais fácil. Então, cada pessoa tem o seu jeitinho, seja original, poste nas suas redes sociais, poste foto, faça post, né? Faça palavras de incentivo, posta lá nas suas redes sociais e vai fazendo isso, que aos poucos você chega lá. Né? Mas é aos poucos, gente. Eu tô aprendendo isso assim, da pior forma possível. Não tem como a gente correr, né? Se desesperar, se descabelar. É aos poucos. Então, vamos lá, não vamos desistir, amigas, vamos persistir. E eu sempre, assim, eu sempre trago para mim a palavra de Deus, né? E sempre leio a palavra de Deus, sempre estou buscando. Lá nos meus stories eu sempre estou deixando alguma mensagem, né, da Bíblia, porque isso me ajuda muito. Respeito, né, quem não tem esse hábito, às vezes não gosta de ler a Bíblia e tal, mas busque alguma coisa que te incentive, um livro, né, às vezes um podcast, alguma coisa assim, para você sempre estar incentivada, tá ali, né, porque é bom a gente estar assim, né, para cima, com ânimo, né, de fazer as nossas coisas, porque nós vamos e temos que correr atrás dos nossos sonhos. Então, é isso que eu tenho para falar para você. Repito, se você não é inscrito, já se inscreve. E fica aqui a minha ideia, fica aqui a minha palavra de incentivo. Persista, insista e não desista. E até a próxima.